O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer Mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presente nesta igreja, àqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, quero cumprimentar de um modo muito especial a cada um e a cada uma de vós que celebram conosco este domingo, o segundo domingo do tempo comum, nessa expectativa do chamamento de Deus. Deus nos chama sempre. Deus nos chama sempre. Porém, queridos, o verdadeiro encontro com Jesus nunca esquecemos. No início há um encontro. Aliás, há um encontro com Jesus que nos fala do Pai. Nos faz conhecer o seu amor. E assim o desejo de comunicá-lo, assim também em nós, surge este desejo de comunicar aos outros este encontro. Um encontro do amor. Encontrei o amor. Encontrei o sentido da minha vida. Naquilo que nós costumeiramente dizemos, encontrei Deus. Queridos, o projeto de Deus para cada um de nós é sempre um plano de amor. Sempre. O projeto de Deus para cada um de nós é sempre um plano de amor. Não é de castigo, mas de amor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o seu chamado devemos responder com amor no serviço a Deus e aos irmãos. A começar com os lá de casa. A começar com os mais próximos de nós. De nada adianta, queridos irmãos,
sermos na igreja ou nos movimentos os pastorais, sermos fora de casa pessoas boas, santinhas, mas em casa somos uns diabinhos, uns demônios. No nosso trabalho, enfim, sempre o chamado de Deus para nós é real. E nós devemos responder a este chamado no serviço do amor a Deus e aos irmãos. Inspirados no Evangelho de João, que apresenta o encontro de Jesus com os seus discípulos, com os seus primeiros discípulos, também somos convidados, queridos irmãos, a recordarmos do momento em que encontramos verdadeiramente, do momento derradeiro que tivemos no encontro com Deus. Qual foi? Mexa aí na sua cachola, mexa aí na sua cabeça, mexa aí na sua consciência e responda para você mesmo qual foi o momento derradeiro em que você encontrou Deus. Que Deus te chamou. É justamente para isso, queridos irmãos, para que nós possamos perceber, para que possamos recordar daquele momento, daquele exato momento, para que a recordação daquele momento nos renove sempre no encontro com Jesus. Todo encontro autêntico com Jesus fica na memória viva. Todo encontro autêntico com Jesus fica gravado na nossa memória. E frequentemente nós temos que ir a este momento para buscarmos forças, alegrias, entusiasmo, coragem para a nossa vida. Em respostas às perguntas que começam a lhe ser dirigidas para Jesus, cheia de curiosidade, Jesus não apresenta um cartão de visita. Jesus nem faz propaganda. A gente diz, que a propaganda é a alma do negócio. Uma visão econômica, sim, mas não é para Jesus. Jesus não apresenta um cartão de visita, mas Jesus os convida para um encontro. Vinde e vede. Eu espero, queridos irmãos e irmãs, vocês que estão aqui presentes na igreja e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, que esse nosso encontro com Jesus seja verdadeiramente um encontro em que Jesus nos convida e que nós possamos dar esta resposta: vinde e vede. Eu espero que ninguém esteja aqui para cumprir preceitos. Fui à missa ao domingo. Mas espero que cada um de nós que estamos aqui, ou que nos acompanham, ou que rezam conosco, possamos ter esse encontro de ver, de ir e de ver. Os dois seguem e naquela tarde permanecem com ele. Queridos, olhando esta imagem dos dois discípulos que seguem Jesus, que permanecem com ele, não é difícil de imaginá-los sentados, como vocês estão, ali sentados fazendo perguntas, e ele, sobretudo, ouvindo-os. Deus vos escuta, queridos irmãos. Deus escuta a cada um de vós que, neste momento, fazem a vez dos dois discípulos, sentindo que os seus corações se aquecem sempre mais enquanto o Mestre fala. Esses dois discípulos, como cada um de nós, cada um de vós, sentem a beleza das palavras de Jesus, que correspondem com a esperança de todos nós. E qual é a esperança?
Às vezes a gente tem a tentação de dizer, Deus sabe. Sim, Deus sabe, porque é Deus. Mas somos nós que precisamos dizer. Não esperamos que Deus adivinhe, porque Deus não é um adivinho. Mas é cada um de nós que devemos dizer para Deus a nossa esperança. E de repente descobrem que à medida que escurece à sua volta, explode neles, em seus corações, uma luz que somente Deus pode dar. O Evangelho de hoje, uma das coisas me chama muito a atenção. Um deles, 60 anos depois, ou talvez mais, escreve: era por volta das 4 da tarde. Essa particularidade me chama muita atenção. Ele escreveu a hora. Isso é algo que nos faz pensar. Todo encontro autêntico com Jesus fica na memória viva, nunca é esquecido. Você se esquece de tantos encontros, de tantas coisas, mas o encontro com Jesus verdadeiramente permanece sempre gravado em nosso coração. E tantos anos depois, ele se recorda da hora, do momento exato. Não pôde esquecer daquele encontro tão feliz, tão pleno, que havia mudado a sua vida. Façamos um esforço, queridos irmãos e irmãs, para que também nós, cada um de nós, possamos perceber, lembrar, fazer um esforço para perceber qual foi o momento da minha vida, a hora do meu encontro com Deus, que mudou a minha vida. E quando esses dois discípulos, saem e voltam para os seus irmãos, a alegria, a luz transborda em seus corações como um rio caudaloso. Não esquecem e contagiam os outros. Encontramos aquele em que os escritos falam. Encontramos Jesus, o Messias. Encontramos o Salvador. Então, um dos dois, André, diz a seu irmão Simão, a quem Jesus chamara de Pedro, quando o encontrar: encontramos o Messias. Estavam certos que Jesus era o Messias. Vejam, queridos irmãos, detenhamos por um momento nessa experiência do encontro com Cristo que chama a estar com Ele. Cada chamado de Deus é uma iniciativa do seu amor misericordioso. É sempre Ele que toma a iniciativa. É Ele que te chama. Deus chama à vida, chama à fé, chama à alegria, chama a um estado particular de vida. Deus diz para cada um de nós: eu te quero aqui. O primeiro chamado de Deus é para a vida, com a qual nos constitui como pessoas. É um chamado individual, porque Deus não faz as coisas em série. Deus pensou em cada um de nós. O projeto de Deus é sempre o plano de amor de um Deus que não nos cansa de amar. De formas diferentes de realizar o projeto, Ele, Deus, aquele que Ele tem para cada um de nós, que é sempre um plano de amor. Mas Deus chama sempre, e a maior alegria para cada um de nós é responder a este chamado, oferecer-se a Deus, como Maria fez.
Eis aqui a escrava, a serva do Senhor. Mas diante desse chamado de Deus, que nos chama, que chega até nós de mil maneiras, por meio de pessoas, acontecimentos felizes e tristes, às vezes a nossa atitude pode ser de rejeição. São João Paulo II dizia, ao ser eleito Papa, não tenham medo. Abri as portas para Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, também nós, que possamos abrir as portas do nosso coração a Deus. Que todos nós possamos procurar encontrar-nos com o amor misericordioso de Deus. Esta é a linguagem de Deus no seu chamado. Que possamos todos nós testemunhar com alegria, com fé e com esperança aos outros que encontraremos em nossa caminhada de fé e podermos expressar: encontrei Jesus, encontrei o Messias, encontrei o Salvador, encontrei o sentido da minha vida, encontrei Deus. Que a Virgem Maria nos ajude a fazer a nossa vida um hino de louvor a Deus, em resposta ao seu chamado, e no que a Virgem Maria nos apresenta, e que a Virgem Maria nos mostre o caminho que nos leva a Deus, nos ajude a fazer a nossa caminhada, o nosso hino de louvor a Deus, em cumprimento ao humilde e alegre chamado de Deus para todos nós. Reconhecemos que somos frágeis, sim. Reconhecemos que somos limitados. Mas Deus não olha para os nossos limites, Deus não olha para os nossos pecados, mas Deus coloca na mão de cada um de nós a semente do amor. O que fazemos com ela, cada um de nós podemos decidir. Por isso, queridos irmãos e irmãs, pela intercessão da Virgem Maria, recordemos, voltemos àquele momento em que que o encontro com Deus mudou a nossa vida, para que a memória daquele momento nos renove sempre no encontro com Deus. Assim seja. Amém.